as nossas líderes, o pessoal dos municípios, darem uma força, dar uma assistência à nossa pastoral. Porque a parte que nos compete, o que eu posso fazer como médica, eu estou fazendo, que é dar total assistência às minhas amigas, aos meus pacientes, aqueles que não têm acesso a uma consulta agendada no posto de saúde. A gente está indo, a gente vai lá, a gente pesa as crianças, tá certo? Tem uma equipe formada, pequena, vamos dizer, pelo tamanho do município, ainda pequeno, mas temos as equipes que vão, que pesam periodicamente as crianças, aquelas que elas acham que não estão bem, vão ser encaminhadas para mim, tá certo? Porque não é só também com a multimistura que a gente consegue resolver todos os problemas da carência que existe no município. A senhora levantou um assunto agora, multimistura. Nós estamos falando aqui para o povo brasileiro todo, de norte a sul do país. Isso. São 110 milhões de telespectadores. Explique o que vem a ser multimistura e como é que se prepara essa multimistura. Então, a multimistura é uma coisa tão simples que a doutora Zilda teve essa ideia maravilhosa, né? E que ninguém nunca teve essa ideia, coisa conseguida ali no campo mesmo, né? Então, tem 3 fundamentos básicos essa multimistura. Ela é feita com sementes de alguns legumes, assim, por exemplo, semente de melão, semente de abóbora. Olha, vou anotando bem o que ela está falando. Né? Sementes. A gente coloca uma farinha integral, farinha de mandioca, o milho, fubá, certo? E além disso, a gente usa folhas também. Então, multimistura por isso. Então, entra grãos, entra a farinha e entram as folhas. Olha. Folhas de quê? Imagina, folha de chuchu, né? Que a gente acha ali na folha de abóbora. Quem que não tem um chuchu por perto de casa ou uma pé de abóbora no sítio? Olha, você que é mãe, que está ouvindo essa explicação, eu vou pedir que ela volte a explicar outra vez isso aqui, multimistura. Explique, então, doutora, mais uma vez, para essa senhora que está nos acompanhando agora, como que se faz uma multimistura. Então, repetindo, então seria as farinhas integrais de mandioca, fubá, milho. Não, farinha de mandioca, arroz e milho, né? Certo. Seriam as farinhas. As 3 sementes básicas. Lógico que pode ser substituída, às vezes a pessoa não tem, né, um melão para tirar vamos fazer da abóbora, né? Vamos fazer assim, da semente da abóbora, do gergelim, que é importante. Com isso, e a folha seca. Tem que deixar a folha secar, tá? A folha do chuchu, a folha da abóbora. Vamos deixar secando ao sol. Quando ela estiver sequinha, a gente mistura tudo aquilo, tritura, vira um pó, né? Tipo outra farinha qualquer. Só que ali é uma farinha que tem vários nutrientes. Tem sais minerais, tem proteína. Então, e é dado pouquinho para cada. Não precisa comer um pacote de multimistura por dia. É uma colherzinha de chá por dia que você dá para uma criança até 6 anos. Uma colher de chá adicionado ao alimento da rotina da criança. Você está enriquecendo isso aí, né? Dando mais saúde, mais energia para essa criança. Doutora, e ela vai ganhar mais peso também. Se uma senhora que está ouvindo a senhora nesse momento disse, eu gostaria de telefonar para essa médica, qual seria o telefone seu? Dê outra vez, devagar. O meu telefone, o DDD é 15 3248 1065. Dona Zilba, se por acaso uma pessoa é muito pobre, não pode pagar um médico, uma médica pediátrica, qual é o caminho para essa pessoa pobre? O caminho normal é ir ao centro de saúde do seu município e marcar uma consulta. Isso quando não é um caso de urgência. Quando é urgência, existe sempre um pronto-socorro, um pronto atendimento, onde ele será atendido
de emergência. Senão ele vai marcar uma consulta e deve ser marcado, existe um cronograma a seguir e as mães não podem deixar de seguir até 6 meses a criança precisa ir ao pediatra uma vez por mês, tem que controlar peso, tem que ver a vacinação se está em dia. Através disso, aí o pediatra já tem uma ideia geral se a criança não está com anemia, se não está com nenhuma deficiência ou uma carência nutricional. Se não conseguir, dependendo do município, por exemplo, em Biúna, se não tem condições, nós estamos sempre com a porta aberta. Lá não tem como recusar. Então, a gente tem um limite de consulta no centro de saúde, mas assim, se tem mais 5, meia dúzia, 10, doutora, dá para atender? Vamos atender todo mundo. Não existe um não na minha porta, nunca existiu. Tá certo? Doutora, E fora isso, a pastoral que está ali para ajudar a gente. E eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade. Gente, ibiunenses, senhoras que estão, às vezes, não tem o que fazer, às vezes com depressão, quem sabe poderíamos treinar, fazer um treinamento e atingir e aumentar esses grupos da pastoral. Com isso, nós poderíamos estar atendendo o maior número de pessoas. Nós atendemos gestantes também, viu? Nós vamos também continuar nossa fornecemos. conversa, doutora? Tá. A senhora está explicando tanta coisa interessante que eu tenho certeza que muitas mães estão ouvindo e dizendo, que beleza, que bom do Antônio trouxe aqui uma médica pediátrica para nos explicar tanta coisa. Um outro ponto que a gente escuta é o seguinte, uma senhora estava amamentando e parou de amamentar. O que ela deve fazer? Substituir com quê? Com que leite deve substituir essa falta de amamentação? Então, a gente tem feito, na minha região pelo menos, a gente atende as mães, 15 dias após o parto já tem uma consulta agendada, para justamente não deixar acontecer isso, que seria muito trágico, deixar de amamentar seu filho, não é? Ainda mais quando você tem uma carência já financeira, porque os leites são caros, não é? Então, a gente orienta a mãe que se alimente bem, que coma bastante legumes, verdura, para que o leite não desapareça. Não existe essa história. Se desaparecer, é lógico que existem fórmulas artificiais que tentaram fazer um leite próximo ao leite materno. Nunca que vão chegar a essa fórmula, porque existem anticorpos envolvidos que protegem a criança contra as doenças, não é? Há poucos dias, conversando com uma senhora, ela estava junto com o marido e ela me disse o seguinte, em razão de um remédio que eu estou tomando, no 4º mês parou meu leite. Então, existem fórmulas que eu não vou mencionar o nome, não sei se pode, que está indicado para a faixa etária da criança. Tá? Aí está o pediatra para estar orientando. No caso, orienta, tá certo? É lógico que o leite de vaca in natura seria a última opção.